E se eu te contasse que cada arcano do tarô representa um estágio na sua jornada de evolução e de expansão como terapeuta? Seja bem-vinda à série O Louco Terapeuta! Gente, vamos lá! Todas nós terapeutas começamos no arcano do louco, que geralmente é aquele momento da nossa vida que a gente acorda da Matrix. E a gente percebe que as coisas elas não eram bem da forma como a gente idealizava que elas fossem. Desperta das nossas ilusões, sabe? Então, o arcano do louco, ele representa o início da nossa jornada. E geralmente essa jornada começa ou com uma separação, ou com uma desilusão amorosa, ou com uma demissão do trabalho, com uma necessidade de transição de carreira. Então, o louco, ele sempre representa esse momento de partida da nossa jornada enquanto terapeuta. Geralmente, por conta dessa desilusão que fez o nosso mundo cair, a gente começa a entrar nos nossos processos de autoconhecimento, que seria, por exemplo, o arcano do mago. A gente entra em cursos de autoconhecimento, se desenvolve psiquicamente. É geralmente quando a terapeuta descobre as habilidades psíquicas que ela carrega, quando ela descobre que ela tem intuição, que ela é muito assertiva dentro de seus processos de cura, que ela é uma boa reikiana, que ela sabe ler o tarô e já carrega essa sabedoria de muitas outras vidas. Então, ela começa a despertar essa maga que existe dentro dela. E geralmente é o momento em que ela decide trabalhar com isso, entende? Mas o que acontece no meio da jornada de todas elas? Elas começam a descobrir, por conta desse despertar que elas viveram, desse despertar com o louco, e aí esse despertar das suas habilidades com o mago, elas começam a descobrir muitas dores que elas carregam, sabe? Que seria o arcano da sacerdotisa. Vejam que o vestido da sacerdotisa, ele é formado de água. O que significa isso? Que são emoções que estão vertendo de nós. São emoções que vertem da terapeuta. Por quê? Porque ela descobre que o seu mundo emocional está muito ferido. Geralmente é aquele momento que ela está lá como uma boa maga, oferecendo os seus serviços, e ela começa a receber muitos nãos, as pessoas começam a não comprar, e aí ela começa a acessar dores muito antigas, dores da infância dela, dentro daquele negócio, dentro daquele trabalho, sabe? Ela começa a reviver exatamente as mesmas cenas, exatamente os mesmos cenários, entende? Então, esse é um chamado profundo para que ela se cure internamente, sabe? Porque a gente só consegue vir, por exemplo, para a Imperatriz, toda a abundância que existe dentro da Imperatriz, quando essas dores são curadas. Porque é só a partir desse intenso processo de cura que a gente consegue realmente gestar algo novo. E a gente gesta, que não significa algo autoral, algo nesse sentido, mas a gente começa a gestar projetos que já não são mais uma resposta à nossa dor. Por quê? Porque o mago, ele está lá descobrindo as suas habilidades psíquicas, mas na verdade ele está descobrindo tudo isso porque ele foi expulso de algum lugar, sabe? Alguma coisa se encerrou na vida dele, ele descobre isso, então ele ainda está muito na dor. E a sacerdotisa vem demonstrar isso, vem dizer, olha, tem muita dor aqui. Tanto pra gente transitar desse estágio de sacerdotisa no nosso trabalho como terapeuta para um estágio de imperatriz, a gente precisa curar essas dores, porque a imperatriz é a que vai gestar um novo projeto que serve à vida, sabe? E não um projeto que serve para compensar dores antigas, entende? Nesse estágio que ela consegue gestar esse novo projeto que se transforma em vida, é geralmente que ela vai perceber, nossa, eu preciso expandir isso daqui, eu preciso fazer com que esse negócio cresça, eu estou com vontade de fazer isso daqui crescer, que ela entra no estágio do imperador. O imperador, ele é aquele estágio de consciência onde a gente define as estratégias, onde a gente define a nossa comunicação, onde a gente percebe onde seria o melhor lugar para a gente investir os nossos recursos, é onde a gente percebe onde nós somos mais fortes. Geralmente é no estágio do imperador que as pessoas decidem, por exemplo, entrar numa mentoria, receber uma consultoria, pedir orientação de alguém, entende? Por quê? Porque é o estágio da definição dessas estratégias para que aquilo que a imperatriz está gestando consiga crescer, consiga se expandir cada vez mais. O que acontece com a maioria das terapeutas? Elas param aqui no estágio do imperador. Porque a palavra-chave do imperador é eu quero, entende? Mas pra gente conseguir aquilo que a gente quer, a gente precisa obedecer, entende?
Por que a maioria das pessoas para no estágio do imperador? Porque não é todo mundo que quer obedecer aos próprios planos, não é todo mundo que quer obedecer às próprias estratégias, que é o arcano do Papa, que trata dessa obediência. Porque geralmente a terapeuta, ela quer seguir somente a intuição dela, né? Ela não quer seguir algo concreto, ela tem pavor de rotina, ela quer se sentir completamente livre, ou seja, ela não quer obedecer regras, e geralmente ela vai ser a pessoa que aquilo que ela decide no domingo não é aquilo que ela faz na quarta. Então ela fica questionando os próprios planos o tempo todo, ela não é capaz de obedecer ao próprio planejamento, à própria organização, ela muda de ideia o tempo inteiro. Então é por isso que a maioria para aqui no estágio do imperador e não consegue desenvolver-se. Depois colocam a culpa no mentor. Não, porque meu mentor que não me ajudou, porque meu mentor que não foi bom pra mim. Na verdade, não é sobre o mentor, né? É sobre você ser capaz de obedecer às suas próprias estratégias, entende? Então, no arcano do Papa, a gente aprende sobre obediência, sobre disciplina, sobre constância, sobre persistência, sabe? A gente sai daquele querer e vai para o fazer, de fato. E quando a gente enraiza nesse estágio do Papa, geralmente a vida vai perguntar pra gente: é isso mesmo que você quer, sabe? A vida vai apresentar o estágio dos enamorados. É isso mesmo que você quer? E a gente é convidado a fazer uma escolha. Você realmente quer crescer? Você realmente quer esse trabalho? Você ainda não está aqui nesse trabalho fazendo as coisas pensando que se tudo der errado, você volta pro CLT ou você volta pro teu antigo trabalho, ou você volta pra tua antiga carreira? É nesse estágio de consciência que a vida apresenta os enamorados pra nós, em que a gente precisa tomar uma escolha que a gente balança um pouquinho, entende? Bom, decidindo ou não decidindo, a vida começa a caminhar, que é o arcano do carro. E o carro, se vocês verem bem, ele tem duas esfinges. A branca, que representa os desígnios espirituais, e a preta, que representa os desígnios mundanos. Decidindo ou não decidindo, a vida vai continuar caminhando. E se a gente não decidiu bem, se a gente não tem muita certeza da escolha, aí uma esfinge puxa a gente pra cá, outra esfinge puxa a gente pra lá, e a gente fica assim, andando meio tortinho e não caminha reta, sabe? Por quê? Porque a gente não tomou uma decisão. A vida vai continuar andando, mas a vida não caminha na linha reta, entende? E o problema de a vida não caminhar na linha reta é que isso faz com que a gente fique com raiva. Raiva da vida, raiva da gente, raiva dos outros, raiva de todo mundo. E é onde a gente entra num estágio de consciência da força, que a gente precisa controlar nossa raiva. Por quê? Porque as coisas não estão saindo da forma como a gente esperava que elas estivessem saindo. Mais uma vez, houve uma escolha aqui que não foi bancada, entende? Então, no estágio da força, a gente fica maluco, porque as coisas estão saindo do nosso controle. E é geralmente quando a gente está no estágio da força que a gente começa a falar assim: eu preciso dar uma pausa. Não, eu preciso dar uma pausa, preciso pausar tudo, preciso me isolar um pouco, preciso tirar férias, preciso silenciar o mundo, preciso isso, preciso aquilo. Daí a gente quer se isolar no eremita. Entende? A gente quer isolamento total da vida, das pessoas, do trabalho. Aí a gente dá um reset, porque não, calma que eu preciso recomeçar. Preciso dar uma pausa, daí depois eu recomeço. Quando ela entra no estágio do eremita, entende? Só que depois do estágio do eremita, a gente tem estágio de passagem até que a gente chegue na nossa colheita. Então, depois que a gente fica com esse desejo de isolamento, a roda da fortuna chega pra gente. E o que é a roda da fortuna? A roda da fortuna, ela significa o período de passagem na sua vida, entende? Ela significa um degrau que você está subindo no seu estágio como terapeuta. Para qual passagem que a roda da fortuna vai levar você? Vai levar você para o arcano da justiça, que é o arcano da colheita, entende? Então é geralmente nesse momento, quando as pessoas chegam no arcano da justiça, no arcano da colheita, que elas começam a perceber que elas não colheram nada, entende? Que elas não colheram nada, que não há colheita, sabe? Por que não há colheita? Novamente, houve uma decisão que não foi tomada, sabe? Houve uma decisão que não foi bancada. Então, não há colheita, e o que a roda da fortuna faz? Gira de novo até que você retorne ao arcano 6, ao arcano dos enamorados. Então, é aquele momento que novamente você se vê:
Ai, mas será que eu quero isso mesmo? E a vida vai continuar caminhando, você vai continuar com raiva, vai continuar nas suas crises de isolamento. A roda da fortuna vai vir pra você vai novamente perceber a tua colheita e a roda da fortuna vai te jogar de novo para os namorados. Até que você decida aquilo que você quer da sua vida e você vai viver repetidos ciclos, porque a roda da fortuna ela vai te jogar pro futuro, ela vai te jogar pro passado, até que você decida aquilo que você quer fazer da sua vida. Somente depois que você bancou a tua decisão, com tudo aquilo que ela te custa, controlou os impulsos no meio do caminho, sabe? Passou por processos de revisão dessa decisão de um lugar mais elevado, é que quando você chega na roda da fortuna, você vai ter uma boa colheita. E aí que você começa a passar para os estágios mais elevados do seu trabalho como terapeuta. E você começa a experimentar, por exemplo, o arcano do enforcado. Entende? Que é um novo despertar espiritual, basicamente. As pessoas falam do arcano do enforcado. É uma nova perspectiva? Não, é um novo despertar. Entende? Você realmente começa a ver o planeta Terra, onde você está, mas os teus pés estão no céu. Entende? Você está ancorado espiritualmente na tua decisão, entende? Então você começa a pisar no céu, olhando pra terra, é nessa perspectiva. E você começa, quando você chega nos arcanos dos enamorados, você começa a perceber que nada daquilo que você ficava se iludindo aconteceu e vai acontecer. Você começa a ser você. Entende? Começa a ser você. E depois disso a gente vive uma grande morte. Entende? O que é a morte? A morte, ela representa realmente a morte daquelas ilusões. Tipo, eu vou ser uma terapeuta miliardária, milionária. E fica pirando com esse tipo de coisa, entende? E não se enraiza de vez. Ainda não está ancorada espiritualmente. Ainda está com os olhos muito voltados para a matéria. Aí vem a morte. E a morte, ela é realmente aquele estágio em que a gente percebe que nem sempre a gente tem todo o poder que a gente acreditava ter, sabe? E aí a gente começa a dar uma acalmada, sabe? Tipo, morre a ilusão do ego, morre muitos desejos, a gente começa a ficar mais tranquilo. E aí a gente passa a experimentar o estágio da temperança, que é aquele estágio em que a gente realmente consegue equilibrar terra e espiritual, sabe? Nossa alma começa a trazer equilíbrio, sem todas aquelas coisas do ego, do imperador, nossa, eu vou conquistar o mundo inteiro, todo mundo vai isso, todo mundo vai aquilo, não. A gente começa a ficar mais temperante, sabe? Mais equilibrado. Eu quero ser eu, quero oferecer aqui meu trabalho pra quem quiser, pra quem se conectar com ele. E as coisas vão ficando um pouco mais calmas, sabe? Eu vejo o estágio da temperança como aquele que a gente passou do nosso eu sobrevivente e as coisas podem se acalmar. Entende? Então a gente chega no estágio da temperança. Mas as coisas começam a se dificultar um pouquinho no caminho, porque a gente precisa experimentar o estágio do diabo e o estágio da torre, entende? O estágio do diabo, gente, é geralmente aquele momento que a gente já acessou a pureza da nossa alma dentro da temperança, já passou pelo processo do eu sobrevivente, e aí de repente a gente começa a descobrir que a gente carrega vergonhas muito profundas a respeito da gente, a respeito da nossa própria história, a respeito da história da nossa ancestralidade, e que a gente precisa se libertar dessas coisas muito doloridas, dessas memórias muito doloridas e traumáticas, porque de alguma forma elas ainda estão nos aprisionando, entende? Então, quando a gente passa pelo estágio do diabo, é quando a gente se liberta enquanto terapeuta daquelas coisas que mais nos acorrentam, principalmente as coisas que nos trazem vergonha, culpa, medo, tá? Principalmente ali a vergonha e a culpa. Então a gente começa a se libertar disso tudo. E depois que a gente se liberta, a gente passa por uma crise. Muitas pessoas vivem uma crise depois desse processo de libertação, porque muitas delas, infelizmente, usam a dor para contar ainda a própria história. Sabe, quando às vezes a gente é terapeuta e a gente conta os nossos estágios de superação, eu passei muito por isso, e como se a dor nos definisse. Então, quando a gente passa pelo estágio do diabo, a gente se liberta disso tudo. E a gente precisa passar por uma reconstrução da nossa história. Então, a gente acaba experimentando a torre. Mas se vocês perceberem bem, a torre, ela tem um raio aqui, sabe? E esse raio, ele é o raio de Deus, ou o raio de Zeus, que cai sobre a nossa vida. E a gente começa realmente a desconstruir toda aquela dor que um dia nos definiu, sabe? A gente se libertou da dor aqui no diabo
E aí, quando a gente vem para o estágio da torre, a gente começa realmente a passar por um processo de destruição para conseguir se reconstruir. É por isso que o estágio, depois disso, é o estágio da estrela. Entende? Em que a gente acessa o nosso propósito de alma profundo, que a gente começa no nosso servir como terapeuta a entregar tudo que a gente tem com muita pureza, sabe? Por quê? Porque o ego já foi destruído aqui. Entende? O nosso ego humano, os desejos mundanos muitas vezes já foram destruídos e a gente começa a querer oferecer a nossa pureza para as pessoas, não oferecendo no sentido de vendê-la, oferecendo no sentido de que a gente chegou no nosso estágio de pureza original enquanto terapeuta, sabe? E ele é um estágio muito bonito, porque ele é um estágio em que a gente acessa a nossa espontaneidade, né? Não fica com aquela coisa de vou vestir um blazer aqui para ser vista como autoridade. Quando a gente acessa a pureza da nossa alma, a gente começa a realmente acessar algo que é muito profundo no inconsciente coletivo das pessoas, que são os domínios da lua, né? Então, assim, todos os povos observavam a lua e traziam o simbolismo da lua para eles, se guiavam para que conseguissem acessar a lua, sabe? Mas simbolicamente esse é o estágio que a gente começa a acessar profundamente as memórias do inconsciente coletivo do ser humano, sabe? A gente começa a acessar as memórias da humanidade enquanto espécie e a gente começa a perceber que muitas das coisas que aconteceram conosco não era algo pessoal, sabe? Tipo, fulano de tal te fez mal, não é algo pessoal, porque fulano de tal não gosta de você. É porque a gente começa a acessar a sombra humana e muitas vezes você percebe que a forma como fulano de tal agiu com você somente fazia parte da sombra humana. E aí, quando você acessa isso, você experimenta o sol, sabe? Como se você voltasse a ser criança, entende? É como se você voltasse a ser aquela pessoa que tem uma esperança profunda na humanidade, porque você entende que, meu Deus, nada do que fizeram pra mim era pessoal, sabe? Eu só estava muito presa nas sombras humanas, sabe? Muito presa nas sombras humanas, e agora eu entendo, e agora parece que um sol irradia em mim e eu quero muito ajudar o ser humano, sabe? E a gente começa a olhar para o ser humano com olhos de criança, sabe? Basicamente a gente elimina o julgamento e isso é maravilhoso para o nosso estágio como terapeuta, porque a gente elimina o julgamento das pessoas, sabe? É muito profundo quando a gente experimenta esse estado. Depois que a gente começou a olhar o mundo com os olhos de criança, é que a gente começa a experimentar o estágio do julgamento, sabe? Que é aquele estágio e a gente olha para absolutamente toda a nossa história, tudo que a gente passou, a história dos nossos clientes, tudo que eles passaram e a gente começa a perceber a presença espiritual, tudo isso, sabe? Como que a espiritualidade conseguiu proteger os seres humanos, as pessoas, sabe? É onde a gente entra, assim, num profundo estado de conexão com essa humanidade, mas principalmente a gente começa a perceber, olha, tem uma coisa muito espiritual que acontece aqui, eu não consigo mais separar a matéria da espiritualidade. É quando a gente passa para esse estágio do julgamento. E aí a gente chega no mundo, né? É aí quando o nosso trabalho começa realmente a crescer e ele vai pro mundo carregando toda essa pureza. E a gente começa a experimentar o mundo, a gente começa a experimentar essa vida aqui na Terra dessa maneira. Então, é o último estágio, é o fim da jornada, não significa a morte, né, obviamente, porque depois a gente vai experimentar o mundo, aí dali a pouco a gente já vai voltar pro louco novamente e viver toda essa jornada, seja a partir de uma nova ferramenta, de uma nova perspectiva. Mas a gente vai chegando no mundo. O que mais importa é a gente não parar em um desses estágios. Bom, eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido levar para você um pouco mais dessa consciência expandida sobre como o tarô ele pode ser usado como uma ferramenta para que a gente entenda os estágios de vida que nós estamos e principalmente no seu negócio de terapias. Eu gostaria de deixar aqui o convite para quem está no estágio do imperador e precisa transitar para o pá. Eu vou deixar o convite da minha mentoria, assim como eu quero deixar o convite da minha mentoria para todo mundo que está experimentando o arcano da justiça e não está conseguindo ter a colheita necessária, sabe? Porque eu acredito que eu consigo te ajudar a tomar essa decisão de uma maneira, de um lugar mais seguro dentro de si. Porque se nós não estamos decidindo lá nos enamorados aquilo que a gente realmente quer, é porque em algum nível a gente tem medo de tomar aquela decisão. Então eu consigo te ajudar a trabalhar esse medo. Eu vou pedir a sua gentileza de deixar um
like aqui no canal, se inscrever aqui também e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você possa sentir que podem se contribuir disso tudo. Gostaria de dizer que eu aprendi tarô dessa forma com a Daniela Flieger, do Terapia Inteligente, a quem eu sou muito grata por ter me ensinado. E eu espero que você tenha conseguido se encontrar. Essa era a minha principal intenção com esse vídeo. Um beijo pra você, fique bem e também quero saber se você gostou desse cenário para vídeos aqui no YouTube. Se você tiver sugestão de conteúdo, eu também adoraria trazer pra você. Tchau, tchau!